Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal, galera. Hoje vamos reagir a mais um treino do Flamengo. E hoje vamos mostrar as atualizações dos lesionados do Flamengo. E também o treino do Flamengo que aconteceu nesse sábado no Ninho do Urubu. Então é isso, galera. Antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Fala, nação, 18 dias depois o Flamengo voltará a jogar no Maracanã. A preparação para o jogo deste domingo, que será diante do Internacional pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi finalizada. E a Flá TV vai te trazer agora, além de imagens do treino, atualizações sobre os jogadores que estão no DM. Se liga só. Antes da atividade deste sábado, o Dr. Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do clube, comentou a respeito das recuperações de Pedro, Matias Vinha, Everton Cebolinha e Arrascaeta. A gente tem que entender, né, que sempre que um jogador tem uma lesão grave, e como nós temos hoje no momento o Pedro, uma lesão ligamentar, o Matias Vinha, uma lesão multiligamentar do joelho, o Luiz Araújo também com uma lesão articular no joelho e o Arrascaeta também. E a gente sempre diz que mais do que prazo, né, por isso que a gente não passa prazo, porque o mais importante para a gente é que cumpra-se etapas. Então, se esse atleta conseguir cumprir essa etapa num tempo mais breve do esperado, a gente consegue pular para uma outra etapa num tempo mais curto. E vice-versa. Se, porventura, ele demorar um pouco mais do que a gente espera para cumprir essa etapa, ele ainda não vai para outra etapa antes de cumprir essa. Então, o jogador, né, num pós-operatório, a primeira etapa sempre é analgesia, melhorar a dor, a preocupação com o ganho do arco de movimento, da manutenção do tônus muscular. Então, o atleta é diferente de uma pessoa comum. Isso começa na fisioterapia. Depois disso, nós começamos com trabalhos específicos, porque quando você tem uma cirurgia, uma lesão dessa magnitude, é óbvio que você desequilibra a musculatura, você gera compensações e ele passa então para essa fase indoor, que a gente diz, né, com a fisioterapia ainda, onde vão se fazendo avaliações para entender os desequilíbrios que foram causados em cada um e, consequentemente, né, irem fazendo o trabalho de readequação, de reequilíbrio, que é muito importante. Passando essa etapa, eles iniciam no campo, ainda com os fisioterapeutas, né, no gestual desportivo, onde eles vão ali começando a realizar alguns movimentos específicos, readaptando o corpo, reensinando o cérebro, que ele hoje já não está lesionado, porque tem uma questão neuromuscular nessa questão. E aí, passado essa etapa, ele começa a transição física propriamente dita. O que isso significa? Ele começa um trabalho com os preparadores físicos de recondicionamento, onde ele consiga ter parâmetros, onde a gente utiliza, né, velocidade máxima, distância total percorrida, distância percorrida em alta intensidade, resistência, quando ele atinge valores próximos do que ele tinha antes da lesão. Nessas valências físicas, exatamente, é quando a gente tem a tranquilidade, é quando a gente tem essa segurança para poder inseri-lo no grupo. E aí você tem esse processo de readaptação, de treinamento com o grupo, até que ele se sinta pleno, para que ele volte às suas atividades físicas. Então, é muito importante que a gente entenda que todo atleta, por trás de cada atleta existe um ser humano, e que é óbvio que cada um reage de uma maneira diferente a uma lesão, não só fisicamente, como mentalmente também. Então, eu digo, né, que ele estar
liberado, tendo alta médica, não significa que ele vai voltar imediatamente no seu melhor de performance, porque ele tem que ir ganhando segurança, é uma coisa pessoal de cada um, ele tem que se sentindo seguro, realizando todo o esforço, todos os movimentos, todas as valências que ele fazia antes, até ele ter essa tranquilidade para estar trabalhando. Então, falando especificamente dos casos, o Vina teve uma lesão multiligamentar, que todos sabem, né? Uma lesão complexa, mas que está evoluindo dentro do esperado. Todos sabem, né, que essa lesão é no mínimo de 10 a 12 meses para que volte. E, como eu falei, dependendo, né, pode ser que volte ali próximo de 10, 11 ou com 12, 13, as etapas cumpridas, e o importante é que volte bem. O Pedro teve uma lesão ligamentar, não foi uma lesão multiligamentar, como a do Vina, né, que além da lesão multiligamentar também teve uma fratura óssea, o que impacta mais ainda nessa reabilitação. Então, a média de retorno esperado para o Pedro é entre 8 e 10 meses, mas por isso que a gente diz a média. Eu fiz questão ali de deixar bem claro, né, que a gente não se preocupa com prazos, sim etapas. Então, alguns jogadores podem cumprir as etapas antes, outros demorarem mais tempo, mas ele só vai voltar quando estiver pleno. O atleta Everton, Cebola e o Arrascaeta tiveram lesões diferentes. Todos sabem que a lesão do Cebolinha é uma lesão mais grave, mais complexa, da ruptura do tendão de Aquiles. E o Arrascaeta teve uma lesão de menisco, fez uma cirurgia também no joelho. Como foram momentos diferentes, tem período de recuperação diferente, então a gente crê que os dois estejam, desde o início da pré-temporada, treinando com o grupo, para que possam fazer sua pré-temporada com o grupo, possam se preparar para a temporada seguinte e com todas as lesões curadas, tratadas e buscando a sua melhor forma. O fisioterapeuta Márcio Puglia também falou sobre a recuperação do quarteto que está no DM. Então, os dois passaram por um procedimento cirúrgico muito semelhante, né, que foi a reconstrução do ligamento, mas cada um com a sua particularidade. O Pedro num processo cirúrgico, um ligamento puro, né, e o Vinha já é uma cirurgia com um pouco mais de complexidade, então a gente tem algumas cautelas específicas para cada um nesse aspecto. O Pedro vem num processo muito bom de recuperação, acima até do esperado, para o prazo, para o tempo que ele tem, né? Ele está completando 10, 11 semanas agora. Então, nesse período, normalmente a gente ainda está controlando um pouco o quadro inflamatório, ganhando arco de movimento, e ele já restaurou toda a amplitude de arco, já vem realizando, na verdade, trabalhos na academia, né? Então, se a gente pode falar que a gente conseguiu ir um step a mais com o Pedro nesse momento da reabilitação, né? Que a nossa reabilitação ela é dividida por fases, né? E essas fases a gente tem que respeitar alguns processos, né, de critérios para poder progredir. Então é muito importante que as pessoas que estão em casa entendam isso, né, que existe processo dentro do clube para que a gente avance na reabilitação do atleta, e o Pedro, de forma satisfatória, ele vem atendendo esses processos. Então ele já está numa etapa que seria uma etapa mais forte a partir do 3º mês, e a gente conseguiu algumas semanas antes já começar uma boa base de trabalho de fortalecimento, o que no aspecto geral de reabilitação é muito bom, né? Porque dá para a gente um tempo maior dentro desse processo, não só isso, né? Mas também encurtando talvez lá na frente esse processo de retorno dele, né? Sem falar muito sobre prazo, até porque existe um tempo mínimo para isso, né? Que são pelo menos 6 meses ali de reabilitação, 6 a 8, mas que a gente tem que criar, na verdade, todo esse processo de exercícios, de progressão, de carga, de controle, para que esse atleta lá na frente venha novamente a desempenhar. E o Vinha vem também dando um processo de recuperação bom para o procedimento cirúrgico que foi realizado. Já iniciou os trabalhos de fortalecimento também na academia, vem fazendo uns aeróbicos sem impacto, que a gente chama, né? Vem fazendo também trabalho na piscina. Ambos os atletas trabalham 2 períodos no clube, tem uma dedicação extensa dentro do processo de reabilitação. Como são processos longos de reabilitação, né? Essas lesões ligamentares, né? São processos longos de reabilitação, a gente gosta muito de mostrar para o atleta, né, semana a semana, quais são os objetivos, né, para aquela semana, para aquele mês, para que ele mesmo se motive em relação a isso, né, e não olhe só lá na frente,
mas que semana a semana, mês a mês, ele entenda quais são os critérios que ele tem que ir evoluindo, né, e a progressão, e a gente vai, junto ao atleta, parabenizando a cada vez que ele consegue alcançar uma nova etapa, né, isso é muito importante para a motivação do atleta também, entender o processo da recuperação dele. Então, tem sido bem satisfatório assim, no aspecto geral. Em relação ao Everton, né, o Everton ele vem num processo de recuperação muito boa. É uma lesão também, uma lesão considerada grave, né, uma ruptura do tendão calcâneo. Eu costumo brincar que assim, a gente tem, dentro dessas etapas, momentos que a gente vê que o atleta está muito bem, mas que a gente tem que ser cauteloso. Então, o atleta ele realiza todo o processo de recuperação dele também dentro do clube, né? Aqui a gente tem o cuidado de... Nós somos 5 fisioterapeutas, né? Uma equipe muito boa, fora de série, onde a confiança em cada um deles é total. Então, a gente divide os atletas por cada profissional, mas todos os dias a gente faz uma reunião para falar os objetivos do dia daquela sessão de trabalho, de treinamento ou de reabilitação, e também dentro do aspecto semanal, né? Como que a gente vai trabalhar e quais são os objetivos da semana para esse atleta. O Everton está respondendo muito bem, né? As progressões que estão sendo feitas de fortalecimento, de carga, né? De trabalhos específicos, né? Porque a gente vai trabalhando a reabilitação do tecido e levando isso para a especificidade do futebol, ou seja, começa isso de forma indoor, de forma mais controlada e começa a transferir isso para dentro do campo, né? Então, essas 2 etapas são muito importantes e o que a gente está vivenciando agora é exatamente isso, a gente já está com ele no campo. Então, ele já está terminando a etapa de transição com a fisioterapia, iniciando a transição, provavelmente, com a preparação física, né, ao longo das próximas semanas. Então, a ideia é que ele realmente chegue na pré-temporada, né, numa condição boa para já estar fazendo, teoricamente, parte ali com o elenco, né, talvez com alguns ajustes ou outros ali, mas que são necessários para todo atleta estar retornando de lesão, mas a expectativa é boa em relação a isso. O Arrascaeta, da mesma maneira, né, um atleta que um procedimento um pouco mais simples no aspecto de reabilitação, né, mas que também requer cuidados, né, a resposta dele aos estímulos que vêm sendo dados estão sendo muito boas. Então, ele está só com 2 semanas de reabilitação, é um processo para 4 a 6 semanas. Então, a gente acredita que o tempo que a gente tem com ele também vai ser o suficiente para ele chegar na pré-temporada bem junto com os demais atletas. Agora sim, partiu o treino. Batido. Hoje é aniversário do nosso meia Alcaraz, que já chegou ao Mengão há poucos meses e já levantou taça, a da Copa do Brasil, além de somar 2 gols e 2 assistências. E quem também faz aniversário neste dia 30 de novembro é o nosso ex-zagueiro Aldair, campeão carioca e brasileiro com o manto, somando ao todo 184 jogos e 11 gols. Parabéns à dupla e saudações rubro-negras. E atenção, o jogo entre Flamengo e Internacional será realizado às 4 horas da tarde no Maracanã. A nossa transmissão começa 1 hora da tarde, ou seja, 3 horas antes da bola rolar. Conto com a sua audiência. Então, né, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal e vimos um pouco, né, do que rolou no treino de hoje no Flamengo. Vimos também, né, os preparadores físicos falando dos que estão lesionados, como Pedro, Cebolinha e Vinha, né? Eles estão lesionados, estão em recuperação. Eles falaram um pouco sobre essa recuperação, né, que está sendo muito difícil. E falou que talvez eles não consigam voltar como era antes, porque a recuperação é muito difícil. Vimos também, né, um pouco do treino do Flamengo para enfrentar amanhã o Internacional, né, no Brasileirão, que amanhã às 4 da tarde o Flamengo enfrenta o Internacional e o time está preparado para trazer a vitória dentro de casa amanhã.
E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje, galera? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.